Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem me incomodado bastante, né? Uma figura muito conhecida de nós, que é o rei Davi, né? E essa reflexão faz um tempo já que eu tenho remoendo ela no meu coração, tenho remoído ela no meu coração, e é uma fonte de interpretação que dizem que Davi não matou Golias com a funda, mas com a espada de Golias. E isso já me frustrou profundamente, me deixou incomodado várias vezes que eu ouvi essa passagem a respeito da importância de nós entendermos a mensagem principal das Escrituras, do fundamento da nossa fé, e alinharmos de modo que toda a glória e honra sejam dadas a Deus da forma devida, como Ele merece, né? Vamos à palavra então? Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com quem você ama, para que ele também receba a vida que só Deus pode dar. A leitura que eu quero fazer está em 1 Samuel 16, de 1 a 13. Vou fazer várias leituras de Samuel, na verdade o 16 e o 17, mas eu quero resumir, porque senão a gente não chega a uma conclusão. São dois capítulos maravilhosos, então se a gente deixar, a gente vai ficar dias aqui meditando, remoendo na doce palavra, no alimento que é o pão que desceu do céu. Então disse, versículo do 1 ao 13, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E quem eu te disser, né? E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, o terceiro filho, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Eu quero fazer uma analogia, uma figura, né? Uma comparação do rei Davi e de Cristo Jesus. Porque o rei Davi, Deus imprimiu no rei Davi um tipo de Cristo, uma figura de Jesus. E eu quero mostrar todas essas nuances, né? Uma boa parte dessas nuances, dessas verdades que estão escondidas na pessoa de Davi, que representam a Cristo. Quero mostrar para vocês entenderem a importância da vida de Davi, como a vida de Davi foi importante
na história do reino de Deus, do Evangelho, né? A ponto de Deus considerar Davi, né? Do trono de Davi sairá, da raiz de Davi nascerá o Messias. Então, Deus não imprimiu, não deixou que a história de Davi passasse em branco, não. Assim como ele fez com José, ele também fez com Davi e imprimiu nele as facetas, as figuras, né, as representações de Cristo Jesus. Então vamos lá. A eleição começa pela eleição. A eleição de Davi já foi acima da primogenitura. Nós já estudamos a vida de Jacó, dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nós vemos que Deus, para que seja cumprida a lei da eleição, para que a eleição seja evidente e não a primogenitura em si, Jesus é o primogênito de tudo, né? Ele tem a primazia, mas Deus não escolhe segundo a aparência, como diz aqui. Veja que quem é o primogênito, né? Quando Deus vai a Jessé, Abinadab é o primogênito e o mais novo da casa é Davi. Então, Samuel já pensou que pela lei, Abinadab, que era o forte como Saul, né? Altura, força, capacidade de luta, capacidade militar, né? Preparado, não é esse que Deus escolhe. Deus escolhe aquele que é representado pela eleição da fé, pela fé, aquele que recebe a Cristo Jesus, que são os eleitos de Deus. Não é que Deus escolhe previamente, não é que Deus elege quem vai ser salvo e quem não vai, mas aqueles que ele conhece do coração, que o coração é rendido a ele. Então, Deus não precisa de ninguém forte. Deus não precisa que você seja o suprassumo da inteligência. Deus não precisa que você seja preparado. Ele precisa que você seja rendido, que você tenha fé nele, confie nele, porque ele tem o poder de realizar todas as coisas na sua vida. Assim é o princípio da eleição. Então veja, Davi foi escolhido para reinar sobre Israel, mesmo sendo o filho mais novo, contrariando a tradição da primogenitura. E Jesus? Jesus também, porque a eleição aponta para Cristo Jesus, porque foi gerado diretamente por Deus. Essa é a representação da eleição. É aquele que é gerado por Deus, não aquele que tem primazia, que tem direitos legais. Então, Jesus é designado como filho primogênito no sentido espiritual, não segundo a ordem natural da carne. Aí já está primeiro paralelo de Cristo com Davi. Davi nasceu em Belém, na cidade que leva o seu nome, né? Cumprindo as promessas de Deus sobre a linhagem real, né? Davi da cidade de Belém, né? Salmos 16:1. Então, Jesus também nasceu em Belém, cumprindo a profecia messiânica, que indicava a origem do Salvador. Então, quando Deus fala, né, de Belém, né, que Cristo nasceria da linhagem de Davi, ele nasceria da cidade de Belém. Ok? O bom pastor. Antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai, com zelo e coragem, né? Eu costumo dizer que Davi não cuidava das suas próprias ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele, né? E Jesus também se apresenta como bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, conduzindo-as à salvação, né? Os irmãos de Davi e a eleição divina. Então, Davi, Jessé, né, o pai de Davi, tinha 8 filhos. Então, a Bíblia menciona o nome apenas de 3, que é Eliabe, Abinadab e Sama, porque eles já eram homens de guerra, tinham mais de 20 anos. Então, eles já estavam no exército de Saul, né, batalhando contra os filisteus. Então, a Bíblia mostra isso, né, esses 7 filhos, e Deus, veja, no meio da família, daqueles que já tinham direito de primogenitura, como Eliabe, né,
Deus unge Davi no meio deles. Então vocês imaginam a frustração de Eliabe, né? de Abinadab, de Sama, que eram homens de guerra, vendo o irmão mais novo, aquele pirralho, sendo ordenado como ungido por Samuel, como rei que o Senhor tinha escolhido. Aquilo marcou o coração deles, trouxe, depois nós vamos ver adiante, trouxe ira, trouxe indignação sobre eles. Muitas vezes isso acontece na nossa vida também. E Jesus teve irmão segundo a carne, mas sua eleição não veio da linhagem natural, e sim da vontade de Deus. Você veja que, irmãos, Jesus era judeu, né? Assim como Davi, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, né? Nascido da sua linhagem judaica, filho de Davi, ele foi rejeitado, assim como os irmãos de Davi o rejeitam também, o desprezam, né? Nós vamos ver adiante. Aparência humilde, né? E a incredulidade dos homens. Davi não possuía a aparência de um rei, segundo padrões humanos. Ele era jovem, de baixa estatura, apesar de a Bíblia dizer que ele era de boa aparência, ruivo, né? Ele não era considerado alguém que tinha uma relevância para que ele pudesse ser rei. Ele não era alguém respeitado, né? Só Deus conhecia Davi, porque as aparências para Deus não contam, né? As aparências humanas, as capacidades humanas, o poder que alguém tem de força, de inteligência, de capacidade militar, né? Não contam para Deus. Se sim um coração rendido, contrito, alguém convertido, né? Então, para aquela época, para aquela cultura, Davi era um garoto. Ele não era capaz de grandes feitos, né? Para ponto de libertar o seu povo dos filisteus, de uma guerra que estava ali há anos, né? O povo judeu jamais tinha vencido uma batalha contra os filisteus. Eles eram oprimidos constantemente pelos filisteus. Todas as vezes que eles terminavam um plantio, que o fruto da terra ia ser colhido, os filisteus vinham e roubavam tudo. Era uma guerra, um inferno para eles, vamos dizer assim. A palavra que a gente usa hoje, né, na nossa linguagem, a gente fala, que inferno, lá vem aqueles caras de novo, né, nos roubarem. Jesus, da mesma forma, né, sendo nazareno, que eu já falei na pregação anterior, na semana passada, lá da Galileia, né, ele era desprezado, rejeitado. Imagina, vem alguma coisa boa de Nazaré, né? E eles não acreditavam nele, que ele poderia ser o Messias, andando com aqueles galileus, pescadores, gente ignorante, que falava tudo errado, né? Contrastava também com as expectativas de um líder poderoso, de um líder glorioso, né? Veja como Jesus se parece, Davi se parece com Jesus. A unção do Espírito Santo. Então, quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E a partir daquele dia, ele foi capacitado para a sua missão como rei. E não assumiu na mesma hora, levou 7 anos. E Jesus também, ele tem essa representação. A Trindade, Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam ali no batismo de João Batista. Eu costumo dizer, e ensino sempre para vocês, que Deus nunca se manifesta sozinho. A gente fala sozinho. Deus é um Deus único. Olha, você também é um ser único. Você não é a imagem e semelhança de Deus? Você não tem uma mente, uma expressão, que é a palavra, e a ação, que é aquilo que você realiza por meio do seu entendimento, do seu intelecto. Então, o Pai também é a cabeça, o Filho é o verbo, é a expressão do Pai, das ideias, e você realiza as coisas como o Espírito Santo também realiza. Quem coloca o sol, a lua no céu foi o Espírito Santo. Quem separou as águas foi o Espírito Santo. Ele que tirou Jesus da sepultura. Então Deus nunca se manifesta na pessoa de Jesus, ele se manifesta sempre em unidade, como nós somos únicos. Nós não podemos separar a nossa voz do nosso pensamento, do nosso corpo, né? Então, é essa que é a semelhança, né? A semelhança de Deus o fez. Nós somos a semelhança de Deus nessas figuras, né? Então, assim como Samuel foi ungido, se tornou
o rei de Israel, assim Jesus também foi ungido, batizado ali por João Batista, né? Então os dois têm a unção de Deus, o Espírito de Deus estava sobre eles. Davi como ruivo, né? E a eleição com Cristo, né? Lembram-se de Esaú, quando eu falei sobre Jacó e Esaú? Esaú nasceu peludo e vermelho. Então, veja, a figura de Esaú é a figura do sacrifício de Jesus, de alguém que nasce pronto, já nasce vestido. O que é vestido? Já nasce com as suas prerrogativas. Eu sou o primogênito, eu sou o primeiro, eu tenho direito à herança, eu vou ser o primogênito. Assim como Deus mostra em várias passagens, todas as vezes ele mostra que não é por eleição humana, né? Isaac era o primogênito de Abraão, mas Deus diz, não, sua descendência não virá de Isaac, mas virá de, Ismael. Ismael era o primogênito, né? Da escrava, de Agar. Então, Deus diz, não virá de Ismael a tua descendência, mas de Isaac será feita a sua descendência. A eleição, né, que conta. Então, Esaú e Jacó, a mesma coisa. Esaú era o direito de primogenitura. Então, dizem até que Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Isso não é verdade. Escutem lá a pregação sobre Jacó, que vocês vão entender o que representa essas figuras, né? Porque que Esaú vendeu a sua primogenitura. Então Esaú era ruivo, né? Só que nesse caso Esaú era filho carnal, ele era, as escrituras dizem que ele era devasso e profano, né? Então Deus não iria imprimir a sua natureza em alguém que não recebia as ordens dele, que não obedecia aos seus mandamentos. Então ele escolhe Jacó, porque Jacó é a figura de alguém que foi convertido, que recebeu a cobertura, a salvação de Cristo estava sobre Jacó, por meio da promessa. Deus prometeu, todo aquele que me receber como Senhor, esse será meu filho. Esse é o princípio do Evangelho. Então, só que no caso de Davi, Davi é figurado também como ruivo, como vermelho, que já vem coberto do sangue, mas Davi vem com eleição. Então, são figuras diferentes, são imagens diferentes da mesma figura. Em Esaú, a desobediência, e em Davi há um coração contrito. Tanto é que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? Então, essa figura espiritual também, daquele que tem a cobertura de Cristo, por isso ele era ruivo, né? Então, a Deus transcende a aparência da linhagem carnal, refletindo a obra redentora de Cristo em Davi. Então vamos lá continuar a leitura de 1 Samuel 16. A partir do 14 nós vamos vamos ver se eu vou resumir aqui, vai até o versículo 21. Bom, e o Espírito do Senhor, versículo 14, se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o Espírito de Deus, o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as tuas ovelhas. Queridos, veja o relato que um homem de Saul, né, faz de Davi, né? O relato do caráter que ele via em Davi. São muitas qualidades para alguém que nem faz parte do exército de Saul, não é?
um dos moços de Saul, vendeu, né, para Saul um currículo de Davi extraordinário. Ele diz aqui várias qualidades: sabe tocar, valente. Da onde ele acha? Da onde ele sabe que Davi é valente? Veja a fama de Davi antes mesmo de se tornar famoso. Se os homens, né, a Bíblia diz que Jesus ia crescendo em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, alguém que tem essas características, né, é muito semelhante a Cristo. Veja, ele tinha testemunho a ponto de um homem, um servo de Saul, levar o currículo sem Davi se apresentar. Então, quais são as características aqui? Sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra. Da onde ele tira essas ideias? Prudente em palavras, gentil presença. Ele tinha um caráter invejável, mas era só um menino que cuidava das ovelhas. Então, veja como a nossa aparência, a nossa postura, a nossa posição como homens e mulheres de Deus são importantes na nossa sociedade, porque as pessoas veem o que você faz, elas veem como você se comporta. Davi lá na frente vai contar um pouco da sua história, mas só depois que ele se oferece para matar Golias. E ele conta: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas muito antes disso, as pessoas já davam testemunho da vida dele. Eu conheço o fulano de tal, o seu José, é de caráter impecável, ele é trabalhador, ele é um homem de Deus, ele não dá mau testemunho, não é? Veja como Davi já honrava o Senhor nas suas atitudes, muito antes de ser ungido, né? De ser consagrado a rei. Ok? E aí diz que Davi chamou Saul chama Davi e pede, inclusive, gosta tanto de Davi, o pai de Davi, Jessé, manda ofertas, né, para Saul, manda vinho, manda pão, né, manda queijo para os seus soldados e oferece Davi para ajudar, para honrar o rei. E o rei gosta tanto dele que pede para que ele more com ele. Veja, Davi, mesmo não sendo a idade de adulto, que era acima dos 20 anos, Davi provavelmente aqui tinha uns 15, 16 anos, um menino é chamado para a corte, para o exército, para o aparato militar, para estar ao lado, como braço direito do rei, para consolá-lo, né? Então, toda vez que o rei ficava atormentado, Davi o consolava. Então, Davi tinha unção, tinha palavras de Deus, Davi era consagrado a Deus, vivia uma vida, né, que refletia o Senhor. Veja a diferença. Por que não chamou algum dos filhos de Jessé, né? Por que quando o rei teve problemas, né, ele não chamou Abinadab, né? Por que ele não chamou Eliabe? Por que ele não chamou Sama? Porque esses homens só tinham a força, né? Só tinham aparência, mas não tinham o Espírito de Deus, não tinham uma vida consagrada a Deus, como Davi, não tinham as qualidades de um homem de Deus. Veja, nós não podemos ter só qualidades humanas, nós precisamos ter também unção de Deus, vida com Deus, né? Veja só como Davi, então, aqui espelha a figura de Jesus, né? Então, essa unção é muito importante, né? Jesus ressuscitado, a unção com o Espírito Santo. Então, aqui, Saul pede que Davi more com ele, né? Então, ele sentia alívio quando se sentia mal. E veja, Deus já tinha abandonado Saul. O Espírito de Deus já tinha saído de Saul. Isso nos traz também uma mensagem muito poderosa. A nossa vida é muito séria, a nossa vida espiritual é muito grave, aquilo que nós fazemos diante de Deus, como nós nos comportamos. Quando nós rejeitamos obedecer à vontade de Deus, o Senhor não nos obriga, mas também nós muitas vezes colhemos consequências graves das nossas decisões. E veja que Saul começou a ser atormentado por não querer obedecer ao Senhor, por rejeitar os mandamentos do Senhor.
Então vamos lá entender o que acontece aqui e quais as mensagens que nós temos. E isso mostra, né, que os escolhidos de Deus são admirados inicialmente, mas normalmente depois são rejeitados. Então veja, Davi já possuía uma experiência enorme, né? Porque ele já tratando das ovelhas, ele já tinha tido experiências com Deus que ele vai contar lá na frente, mesmo antes dele enfrentar Golias. E as suas qualidades já eram reconhecidas pelas pessoas. Mas ao mesmo tempo, nós vemos a natureza de Saul, porque Saul, depois que Davi começa a se prosperar, começa a ser conhecido dentro do reino, né, de Israel, dentro da sociedade de Israel, começa, depois que ele mata Golias, Saul cria ódio de Davi, né? Assim também, essa verdade espiritual, né, muitas vezes acontece isso com a gente, né? As pessoas nos aceitam no início, nós trazemos bênçãos, oramos por elas, levamos a palavra de Deus, né? Mas desde que a nossa vida não ameace a posição deles, nós não comecemos a prosperar, não financeiramente, não comecemos a ser evidenciados, ser colocados em evidência. Então, quando Davi começa a ser colocado em evidência, e o povo, as mulheres, né, na primeira vitória de Davi, quando ele mata 100 filisteus, se não me engano, as mulheres dizem, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Saul se enche de inveja, se enche de ódio contra Davi, e dali em diante começa a persegui-lo. Por 7 anos, Saul persegue Davi para o matar. Então, e assim também aponta para Jesus essa figura, porque Jesus chega em Israel, quando ele começa o seu ministério, na primeira evidência que ele dá de ser o Messias, o Filho de Deus, ele já é perseguido, e ele continua fazendo seus milagres e prosperando e pregando a palavra de Deus, e os religiosos querem fazer o quê? O perseguem, querem matá-lo, a tal ponto que quando Jesus ressuscita Lázaro, está ali em Betânia, que é pertinho da entrada de Jerusalém, o bairro próximo onde fica o Monte das Oliveiras, eles estão lá para prestar luto, conforto a Maria e Marta, porque Lázaro havia morrido, e Jesus vai e ressuscita ele com 4 dias. Quando Jesus ressuscita Lázaro, os religiosos dizem, agora nós temos que matá-lo, e vamos matar Lázaro também. Eles queriam matar Jesus, que tinha feito o milagre, e matar Lázaro, que era a testemunha viva do milagre, porque Jesus estava ameaçando os seus cargos. Então veja como Davi é parecido com Jesus aqui. Davi se revela como filho de Deus e Saul passa a odiá-lo. Então o mundo quer o nosso consolo, que é a nossa ajuda espiritual quando está em aflição, mas ela não quer o Deus que nós temos. Os homens querem o que Jesus pode dar, mas eles não querem pertencer a Jesus. Veja como é diferente, como as posições espirituais são diferentes, né? Então, o que Davi faz, a relação que Davi tem, acontece longe dos olhos humanos, mas é conhecida de Deus. Davi matava o urso, matava o leão para proteger as ovelhas, mas ninguém sabe que ele tem essas habilidades, que ele é tão preparado, né? Mas algumas pessoas veem, algumas pessoas reconhecem. Então, a sua vida tem que ser oculta para os homens e patente para Deus. Davi, né, e os salmos. Veja, Davi é um profeta messiânico. Veja, dos 150 salmos que existem nas Escrituras, 73 salmos foram escritos por Davi. E são salmos que mostram minuciosamente os sentimentos humanos que Jesus teve. Eu vou dar um exemplo bem rápido, porque inclusive nós temos toda a leitura da manhã, nosso estudo bíblico está sendo sobre o livro de Salmos. Entra lá no nosso grupo e acompanha. Salmo 22, quem não conhece essa passagem? Sabe o que disse Davi, muito antes de Jesus ser morto na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio? Por que não me auxilia? E das palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Jesus clamando
pelas perseguições. Jesus usa as mesmas palavras quando ele é crucificado, antes de dar o último suspiro, antes de morrer, ele clama o Salmo 22. O Espírito Santo já havia pronunciado por meio da boca de Davi a expressão do sentimento que Jesus teria na cruz. Veja como Davi era um homem ungido, um homem cheio do Espírito Santo. Então, ele era um profeta que refletia na sua vida Cristo. Vamos seguir adiante então, para a gente ver mais figuras de Davi. 1 Samuel 17, de 1 a 10. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó. Todos conhecem essa passagem. É a passagem onde Golias afronta o exército de Deus, né? Então nós vamos ver aqui como que a história aconteceu. E acamparam-se em Socó e Azeca, no tempo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho. Então estavam distantes, um de cada lado, né? E ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro. E o vale estava entre eles. Então era uma situação bélica muito complicada. Se alguém atacasse o outro, teria que subir para atacá-lo. E subindo você perdia. Então ninguém queria tomar essa decisão. Aí, olha como é importante conhecer isso. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Todos nós conhecemos ele, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Se ele puder, aí, então ele afronta o exército de Israel. Pulando para o versículo 9, ele diz: mande um homem, se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Então, quem perdesse a batalha homem a homem, serviria o outro exército. Já vou explicar por que isso acontece. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis, né? Se ele me ferir, nós seremos teus servos. Se eu feri-lo, vocês serão nossos servos. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Veja, isso era muito comum naquela época. Por quê? Porque o desgaste da guerra, perder uma luta, perder vidas, era muito precioso. Então, para evitar esse tipo de conflitos, era feita uma luta entre os mais poderosos dos exércitos, né? Para economizar, para poupar vidas e sangue, né? Então, essa era uma prática comum. E ele propõe isso. Só que ele era um gigante de 2 metros de altura, né? Quem que queria? Todos fugiram dessa tarefa. Não tinha ninguém no exército de Israel apto para enfrentar um homem de guerra, um poderoso em batalhas como Golias. Irmãos, essa mensagem essa figura tem uma mensagem poderosíssima. Golias representa Satanás, alguém que é imbatível, que é invencível. Veja como toda a história de Davi é permeada pelas figuras do Evangelho. Então, Golias está ali como Satanás, como acusador, como aquele que detém o pecado, né? Então, o diabo está sempre nos acusando. O diabo tem o poder da morte. Por quê? Porque ele detém a acusação do pecado. Quando nós estamos em pecado, o diabo nos mantém em chaves, em prisões, nos mantém cativos, aprisionados, amarrados, né? Então, o diabo, nosso adversário, venceu. Ele estava pedindo para lutar contra né? O diabo venceu Adão. E conseguindo vencer Adão, ele tomou cativa toda a humanidade. Compreendem a figura que está sendo representada aqui entre os 2 exércitos? Um só homem venceu um só homem. E esse homem caído, então, gerou toda a humanidade caída. Então ele mantém cativos, essa era a ideia, né? E agora o diabo reina sobre toda a humanidade. Então não tem força que possa resistir ao pecado.
né? Ninguém se atreve ou pode vencer o diabo. Humanamente, eu não posso vencer o diabo. Eu preciso de quem? Eu preciso de um valente também. Que valente é esse? Cristo. Cristo é o valente, que entra na casa e, sendo mais valente, né, mais poderoso do que aquele que domina aquela casa, que somos nós, né, o templo de Deus, ele vence o diabo, vence a morte, derrotando a morte, derrotando o diabo, ele nos torna livres. Então essa é a figura que está acontecendo aqui, uma afronta do diabo contra o evangelho, contra o reino de Deus, chamando um homem para a guerra, né? Como é que se diz? Convocando um homem para a guerra, provocando um homem para a guerra. Quem vai me vencer? Ninguém pode vencer o poder da morte. Ninguém pode vencer o poder do pecado. E aí, então, em 1 Samuel 17, de 25 a 30, nós temos o relato lá. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Não há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Davi estava no meio dos exércitos perguntando qual que seria o prêmio. Davi estava interessado no prêmio que o rei daria para quem vencesse, sendo que no coração dele ele estava louco para ir lá lutar contra aquele filisteu, lutar contra Golias. Ele estava desejoso não só de vencer o gigante, o Golias, mas ele queria o prêmio que estava sendo oferecido. Então Davi tinha um ímpeto, tinha uma certeza, ele era impetuoso, ele era destemido, ele não tinha medo, ele sabia que ele podia vencer o gigante. De alguma maneira ele não tinha medo de enfrentar o gigante, né? Então ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? Davi, com 16 anos, era impetuoso, não tinha medo de nada, né? Destemido, né? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim, assim farão ao homem que o ferir. E Davi então queria um prêmio, né? O prêmio maior. Vamos ver como que Davi se parece com Jesus nessa situação. Nós já entendemos que Golias representa o diabo, né? A morte e a condenação, a acusação, o inferno, aquele que nos acusa, né? Que detém a morte e já nos venceu por meio do pecado. Davi mostra zelo que ele tinha a Deus e o desejo pelo prêmio que ganharia, que eu já expliquei. E Jesus? O que diz as Escrituras acerca de Jesus? Jesus, por um prêmio maior, suportou a cruz e, para fazer a vontade do Pai, com zelo pelo nome de Deus e pela afronta do diabo, enfrentou a morte e morte de cruz. Veja como são histórias muito parecidas. Davi queria o prêmio. Que prêmio? O mesmo prêmio que Jesus, ele ansiou em dar por nós, né? Não lutar agora, né? Eu vou fazer a leitura aqui de 1 Samuel 17, versículo 31 a 37, para vocês entenderem. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Aí ele começa a contar o testemunho dele. E do urso: ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então Davi vem se apresentar e vem se colocar de prontidão para lutar contra Golias, assim como Jesus se coloca em prontidão para morrer por nós e pelos nossos pecados e ganhar um prêmio. Que prêmio? As nossas vidas, as nossas almas, a nossa salvação, nos libertar do cativeiro, da morte e do inferno, né? Então, os ofícios de Davi também, nós podemos comparar, fazer uma comparação muito rica sobre os ofícios, né? Que Davi tinha e os ofícios de Jesus. Davi era pastor antes de ser rei, né? Cuidava do rebanho do seu pai, simbolizando o cuidado de Cristo pelas ovelhas.
Davi era rei, ungido por Samuel, governou Israel, representando o reinado messiânico de Jesus, e Davi era profeta. Né? Muitas das suas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo, com diversos salmos, como eu falei anteriormente. Então, veja que observação rica. Nossa formação espiritual, muitas vezes, ela não é exposta, ela não é aparente. Né? Falando de Davi no campo, Davi como, veja, Deus escolheu Davi antes de qualquer pessoa conhecê-lo. Né? Escolheu Davi mesmo sem o pai dele conhecê-lo, mas Deus conhecia Davi, né, na sua integridade, como ele era um homem convertido, um homem de Deus. Então a nossa vida também, ela tem que ser forjada no oculto, no secreto. A nossa vida mesmo espiritual ninguém conhece. Porque muitas vezes uma pessoa tem uma boa aparência, uma pessoa fala bem na igreja, uma pessoa conhece as escrituras, uma pessoa vai na igreja em todos os cultos, mas o íntimo dela ninguém conhece. Então nós também devemos ter uma vida sincera com Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Então assim como Jesus forjava sua vida em silêncio, né, muitas vezes nos jejuns, muitas vezes nas orações, nas madrugadas, né, que ele sempre estava em oração, assim também nós devemos forjar nossa vida de uma maneira íntegra espiritual, porque Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar, tá bom? Então Davi foi moldado, foi forjado na lida com as ovelhas, né? Nas experiências com Deus, no campo de batalha do pastor, enfrentando ursos e leões, tá bom? Então vamos seguir na leitura. 1 Samuel 17:38. E Saul, olha que figura maravilhosa que temos aqui. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe as vestes militares, e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Então Saul achava que Davi ia vencer, ia jogar Davi alguns dizem que Saul ia jogar Davi na boca do leão, e enquanto eles estavam lutando, os israelitas iriam atacar por trás os filisteus. Era uma estratégia, porque não podia ser que alguém olhasse para Davi e dissesse: esse garoto, esse moleque vai derrubar aquele gigante experimentado na batalha, né? Alguns dizem isso. Mas então Saul quer colocar as armas dele nas costas de Davi, e a espada dele, dá tudo para ele que um soldado grande, formado de mais de 20 anos, um homem, né, daria para um soldado. E Davi não consegue usar aquelas ferramentas, aquilo o sufoca, é muito pesado para ele não está acostumado só a usar a roupinha dele de pastor. O que figura que nós temos aqui? Davi não tinha preparo para armaduras e armas humanas de soldado. Jesus também, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, ele não presumiu, não arrogou ser Deus. Não usou nenhuma... Eu disse na pregação anterior ainda. Jesus não arrogou, não usurpou nenhum poder divino para vencer a morte. Ele veio, ele era Deus, mas ele estava em forma humana. E ele assumiu a forma humana, sentindo cansaço, fome, sede e experimentando a morte por nossa causa. Então Jesus não venceu o pecado, não venceu o diabo com poderes divinos, ele venceu com poderes humanos, morrendo no nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. Davi também. Davi não usa de armas humanas, de força bélica, mas ele usa do poder de quem? Do poder de Deus, né? Do poder do Espírito Santo. Vamos lá, vamos continuar a leitura. 1 Samuel 17, eu vou deixar para você fazer a leitura do 40 até o 50, tá bom? Mas eu vou ler somente o 40 e algumas referências aqui, alguns versículos para a gente poder seguir adiante na nossa reflexão. E tomou o seu cajado, versículo 40, 17:40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo,
porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Viu como Davi não vai na sua força? Como Davi não vai vestido de nenhuma prerrogativa, de nenhuma arma, ele vai na força do Senhor, como Jesus fez, né? O Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Você tem acusado os filhos de Deus diante do Pai e feito eles cativos e os aprisionado no inferno e na morte, mas eu venho para libertá-los. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e vou te ferir, e tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra, ele não fala Israel saberá, toda a terra, né? A figura de Jesus impressa em Davi e a figura de Satanás impressa em Golias. Saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação. Prestem atenção nessa frase, é muito importante. Essa aqui é a chave que eu quero trazer para você compreender como que o Evangelho está impresso aqui e como nós devemos dar a honra devida à glória de Deus, né? Deus deve ser glorificado na mensagem de Davi. O Senhor salva. Mas a gente está falando de guerra entre homens, de nações. Por que Davi está mencionando a palavra salvação? Salvação, porque justamente é essa figura que está sendo, que Deus quer imprimir aqui. É essa figura que ele está mostrando para nós. É o reino espiritual, é a salvação que está sendo promulgada, né? Que está sendo declarada aqui. Não com espada. Veja o que eu falei. Não, isso aqui é muito pesado para mim. Eu vou no Espírito do Senhor. Nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra. Mas Deus guerreia para tirar uma nação da outra? Não, Deus guerreia pelas nossas almas. A guerra de Deus é contra o diabo. Ele veio não para destruir os homens, ele veio para destruir as obras do diabo, né? Já expliquei isso para vocês. E ele vos entregará na nossa mão. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Que pedra é essa? A pedra é Cristo, irmãos. A pedra é Jesus, a rocha fundamental, a pedra de esquina, a pedra no qual o Evangelho é fundamentado. O Evangelho é fundamentado em salvação, não é em coisas humanas, em salvação, né? E tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Irmãos, prestem atenção. As escrituras falam as coisas e as pessoas não leem. Elas não leem, não compreendem o que está falando, porque elas passam a leitura sem entender. Então vamos entender um pouco do uso da funda na Palestina antiga, naquele tempo. Os fundibulários, né, os que usavam funda, eram exércitos. Tinham exércitos que tinham centenas de homens que usavam a funda. E, inclusive, a escritura diz que eles podiam acertar um fio de cabelo à distância. Tal era a precisão que eles tinham. Era como se fosse um revólver, como se fosse uma arma, um fuzil. Eles tinham esse poder com a pedra, né? E Davi conhecia muito bem essa técnica. Então eles eram comuns naquela época, né? Diz que os benjamitas eram conhecidos por essa habilidade. Em Juízes 20:16, se você tiver curiosidade, vai lá ler, onde diz que eles atiravam com a funda em um cabelo e não erravam, né? Isso aí é uma hipérbole do hebraico, mas é verdade, eles eram muito precisos. Então, a funda tinha um alcance de até 200 metros. Já imaginou isso? Era um tiro de uma arma de fogo hoje em dia. E ela podia atingir velocidades. Eu tenho vídeos. Se você pesquisar, vá lá na internet e pesquise vídeos dos fundeiros atirando a pedra com a funda. Eles conseguem derrubar uma chapa de um carro a longa distância. Você vê a força que aquilo tem. É um tiro, literalmente. Então, e ela pode atingir alvos de até 100 metros de distância, alvos pequenos. Um pequeno animal,
né? Então, as pessoas, por falta de conhecimento, não entendem o poder que tinha na funda de Davi. Mas Davi sabia. Tanto é que ele vai para cima do cara, do Golias, com ímpeto, destemido. Ele fala, eu vou derrubar ele como eu derrubei vários inimigos já na minha vida. Amém? Olha a impetuosidade, o destemor, a coragem que Davi tinha na experiência que Deus havia dado para ele, né? Então, vendo aqui essas figuras de Golias como o diabo, né? Como o diabo, detentor do pecado, o nosso acusador, não o nosso advogado, mas o acusador, né? Aquele que nos acusa, nós conseguimos entender a importância dessa morte de Davi ter vencido esse gigante. Então, eu queria refletir com vocês um pouco a respeito dessas falsas interpretações, porque eu tenho visto muitas vezes a gente discorrendo aqui e vendo todas essas figuras comparativas de Davi com Jesus, né? As figuras aonde Deus imprime a figura do Messias, do Salvador na vida de Davi, nós vemos interpretações dessa história que não levam em conta a centralidade de Cristo. Veja, Davi não iria ser uma representação de Jesus em partes, e em partes não. Não, Deus imprime todas as figuras que mostram a centralidade de Cristo, né? Cristo como o centro do Evangelho em toda a história do rei Davi, né? Então eu queria chamar a atenção para vocês para essa ideia errônea, que muitos afirmam que Davi matou Golias com a espada cortando-lhe a cabeça. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas tentam assim buscar revelações, né? Revelações muito profundas sobre a Escritura, querem encontrar algo que ninguém nunca encontrou, mas isso não seria problema se isso não tirasse a glória de Deus da história. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, né? A espada, que nós vamos ver aqui, nada mais fez que tirar dos inimigos dos israelitas, né, os filisteus que olhavam de longe, a possibilidade do gigante estar vivo, né? E para simbolizar a figura da cabeça como o governo do mal. Então, a cabeça foi extirpada. Não disse Deus, pisarei a Satanás, né? Pisarei a cabeça de Satanás através dos vossos pés. A cabeça tinha uma figura muito poderosa no tempo de Jesus, né? Então, Colossenses 2,15 diz isso, né? Onde Paulo diz que Cristo desarmou e expôs publicamente os principados e potestades ao triunfar sobre eles na cruz. Então vamos lá, vamos fazer essa leitura de 1 Samuel 17:51. De onde saem essas especulações? Vamos à leitura então de 1 Samuel 17:51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Veja, quando as escrituras dizem que Davi acertou ele com a funda, e ele caiu de rosto em terra, a Bíblia diz que Davi o matou. Então muita gente especula e diz assim, não, Davi, o filisteu ainda não estava morto, porque Davi o mata, termina o serviço com a espada. Isso não é verdade. Irmãos, a gente precisa ler as Escrituras. Se você ler os versículos anteriores que eu acabei de ler, de fazer a leitura aqui, né? Com toda a amostra da revelação de Deus sobre Davi ter vencido a morte e o inferno, representativamente aqui na pessoa de Golias, vencido o inimigo de Deus, o versículo 46 diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei a cabeça. Davi faz um poema, uma revelação do Espírito Santo sobre a destruição, sobre a vitória que Jesus teve na cruz, a vitória que Deus daria sobre os inimigos de Deus.
E ele mostra como essa vitória que eu acabo de explicar para vocês. Deus não venceu a morte por poderes divinos. Ele venceu pela sua natureza humana, morrendo no nosso lugar. E como ele era Deus, a morte não pôde detê-lo. Mas ele não usou nenhum poder especial, nenhuma prerrogativa, né? Não destruiu o diabo por meios divinos. Ele destruiu o diabo por meios humanos, né? Na sua humanidade, morrendo no nosso lugar. E então Deus aprovou o sacrifício de Jesus e o ressuscitou da sepultura. E essa forma não é por... Então a vitória sobre a morte não é feita de maneira humana, com armas humanas. E Deus fala na boca de Davi aqui no versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada. Veja, ele está relatando aqui, se houvesse alguma prerrogativa humana, da força humana, de ferramentas humanas para matar Golias, não seria a figura da vitória de Cristo. Seria uma vitória de Davi. A vitória aqui não é de Davi, é a vitória da pedra, do pastoreio de Davi. São 5 pedras, os 5 ministérios. O ministério pastoral, o ministério profético estava ali na vida de Davi. E ele vence por meio da rocha que é Cristo. A pedra a 150 km por hora, de pertinho, não estava a 200 metros, estava pertinho, um soldado do outro é cara a cara. Então Golias estava ali a 20, 30 metros de Davi, ele não erraria. A pedra entrou no crânio, no cérebro, matou instantaneamente Golias, né? O Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Então, a Bíblia nos mostra que Deus sempre glorifica o seu nome. O nome de Deus deve ser glorificado. A gente canta, ora, fala em voz alta, glória a Deus, aleluia, e na hora de nós darmos a devida glória a Ele pelos seus feitos, a gente quer arrumar um jeitinho para mostrar que não é bem daquele jeito. O nome de Deus tem que ser glorificado. A sua obra salvífica deve ser glorificada. Esse é o fundamento de nós sermos igreja. Nós vamos ao culto para cultuar a Deus por essa vitória, pelo que Ele fez. Então não cabe aqui lugares para especulações. Por quê? Porque quando Davi vai e corta a cabeça de Golias, a Bíblia por dizer aqui, e assim o matou, ele já estava morto, mas o matou significa a vitória sobre o governo de Satanás. A cabeça tinha uma representação muito poderosa naquela época para eles. A cabeça é sinal de governo. Então, se você extirpou a cabeça, acabou, aquilo lá é definitivo. Os filisteus estavam longe uns do exército dos outros, para mostrar que Golias não havia somente caído ou tropeçado, ele arranca a cabeça em sinal de vitória completa. A cabeça foi mostrar a vitória definitiva, que não era possível haver a restauração do soldado. O soldado jamais levantaria novamente, se recuperaria. Assim como Jesus, quando vence a morte, ela é definitivamente extirpada das nossas vidas. Quando Jesus vence e entra no nosso coração e o Espírito Santo nos regenera, a nossa salvação é para sempre. Não há possibilidade do diabo roubar, né, do inimigo ser, como se diz, restaurado. É óbvio que nós devemos perseverar até o fim, mas quero fazer essa figura para você entender que Jesus venceu uma vez por todas. Assim também Davi venceu uma vez por todas. E foi Deus que derrubou o gigante por meio da pedra que é Cristo. Não foi através da espada, né? Então, o ato de cortar a cabeça naquela cultura tinha uma profunda mensagem espiritual. O próprio Saul teve a sua cabeça cortada, vocês sabiam? Vão lá e leiam 1 Samuel 31, de 8 a 10. Saul já havia se suicidado. Ele se lançou sobre a sua espada, não foi? Quando ele fez isso, ele já estava morto quando os filisteus o encontraram. Mesmo assim, eles levaram o corpo de Saul
para o templo pagão deles e cortaram a cabeça dele. O que era cortar a cabeça? Era mostrar, esse cara está eliminado. Esse mal, esse inimigo nosso foi totalmente derrotado, né? Então nós precisamos voltar a dar a glória devida a Deus pelos seus feitos e não ficar encontrando mensagens aí que se dizem profundas e reveladoras que não exaltam a glória de Deus, né? Então, a repetição do está morto, morto duas vezes, não está dizendo que ele foi morto pela espada. Ele morreu na primeira, com uma só rocha, que é Cristo. Ele morreu no primeiro tiro, né? A gente estuda, vê lá que eu vi uma certa vez um podcast de uma pessoa falando sobre esse fato, contando as questões técnicas da funda, que a funda atinge 150 km por hora, é como um tiro de uma 22, e depois dizendo que Davi matou Golias com a espada. Ora, que evangelho é esse, né? Não, o nosso evangelho, a nossa fé, ela tem que estar fundada e firmada na centralidade de Cristo, que Cristo realiza essa obra de salvação e toda a Escritura aponta para Ele, né? Então nós precisamos mesmo voltar, né, aos fundamentos das Escrituras. A mensagem é sobre a rocha que é Cristo. Ele é a pedra que derrubou o gigante, a rocha que venceu a morte, e nele que nós nos firmamos. Nossos pés estão firmados nessa rocha, né? Dizemos tanto glória a Deus, como eu disse, mas quando temos que dar a glória devida ao nome dele, a gente deixa isso de lado. Então, Jesus venceu a morte e o inferno. As portas do inferno não prevalecerão. A cabeça do diabo foi cortada, né, contra a igreja de Jesus. Não prevalecerão contra a igreja. Nós entraremos no inferno e saquearemos o inferno no poder da rocha que é Cristo. Então, Davi, quero fazer essa conclusão dizendo que Davi é a tipologia de Cristo, que é a rocha. A característica principal que Davi leva é a de pastor, como eu falei, que dá vida pelas ovelhas e vence o pecado, representado por Golias. Essa analogia culmina na morte de Golias, que simboliza Jesus vindo ao mundo, sendo rejeitado, perseguido pelos seus, reinando sobre o pecado e conduzindo seu povo à terra prometida, vencendo o diabo e os inimigos de Deus e sendo obediente e temente a Deus, como demonstrado no temor, né? De atentar, né, contra o rei Saul, né? Então eu queria encerrar essa reflexão com vocês, orando, né? Pedindo que Deus realmente derrame sobre nós do seu Espírito, derrame sobre nós essa glória que Deus derramou na vitória de Cristo na cruz, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, e que você possa compreender que só o Evangelho pode nos levar a Cristo, nos levar à salvação. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que nos revela, que nos mostra o Teu reino, que nos mostra a Tua vontade, que nos mostra os Teus princípios de salvação, que só podem ser realizados por meio de Cristo Jesus. E o Senhor glorifica o Seu nome nas histórias, na história como a de Davi, que nós refletimos aqui agora, nesse domingo. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua casa, abençoe os seus negócios, te traga verdadeiramente esse Evangelho. Se você ainda não tem Cristo, receba-o como Senhor, porque não há outra mensagem de Deus para a humanidade, a não ser essa, que Cristo salva sem espada, mas salva pelo Espírito, né? Que Deus não salva com espada, mas que nos salva pelo seu Espírito. Então, receba o Senhor na sua vida aí, né? E venha fazer parte dessa família de Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.